Olá pessoal, este vídeo é para mostrar para vocês o Windows Subsystem for Linux ainda na sua primeira versão. Eu estou no Windows e nós temos o Bash e toda a estrutura básica do Linux rodando dentro do Windows. Você vê que o comportamento é o comportamento padrão do Linux. Bom, mas como eu instalo, como funciona e quais as limitações, de uma maneira muito rápida. Para a instalação, nós vamos na loja do Windows, você pode digitar pesquisar por Linux, escolher as várias distribuições que estão disponíveis. Eu estou usando o Ubuntu, e então é só clicar em instalar, mas antes disso, clicando aqui em mais, ele indica o comando que deve ser executado no PowerShell em modo administrador para habilitar essa funcionalidade do Windows Subsystem for Linux. No caso, eu já estou com a versão 18.04 instalada e é que eu estou executando. Muito bem. Como instalar? O que é exatamente o Windows Subsystem for Linux? A documentação do Windows Subsystem for Linux, ela, como eu coloco aqui no site, vale por uma aula de estrutura dos sistemas operacionais. É um documento curto, vale a pena a leitura, mas o ponto principal é detalhado aqui. Basicamente, o que o Windows Subsystem for Linux na primeira versão faz é converter as chamadas de sistemas do kernel Linux para as APIs do kernel do Windows NT, o kernel do Windows. Lembrando que a API do Windows aqui é a nomenclatura equivalente à chamada de sistema nos sistemas que seguem o padrão POSIX. Há mais detalhes sobre a infraestrutura, inclusive neste item de System Calls, um diagrama bastante elucidativo. Enquanto comandos comuns do Windows resultam diretamente na API interpretada pelo kernel do Windows, as aplicações que rodam dentro do Windows Subsistema for Linux, rodando no Bash, por exemplo, elas são capturadas pelos processos que constituem o Windows Subsistema for Linux e traduzidas nas APIs do Windows NT. E quais as limitações? Nós podemos executar depois a distribuição que nós selecionamos, ou podemos executá-la através do terminal do Windows, que nos permite usar o subsistema Linux, nos permite usar a shell da Azure, o prompt do Windows ou o PowerShell. Muitos comandos que estão aqui, que nós vemos no nosso nanocurso de Linux, com a preocupação de vermos detalhes do sistema, acabam não sendo corretamente interpretados ou não mostrando todos os detalhes possíveis. Um exemplo deles, o comando que nos mostra os módulos do kernel que estão carregados, ele acaba não sendo executado corretamente e não é meramente um problema de execução utilizando o superusuário. Muitas informações também não vão nos mostrar, muitos comandos para exibição de informações também não vão nos mostrar a informação correta por nós não estarmos executando num kernel real e nem sequer numa máquina virtual.
mas num subsistema que está traduzindo essas chamadas de APIs, além de nos dar algumas outras vantagens, algumas outras, digamos assim, coberturas em relação ao funcionamento de um sistema Linux normal. Quando a gente trabalha com prioridades, ele até aceita, mas tem um funcionamento um pouco diferente. Então, alguns detalhezinhos técnicos que realmente não funcionam. Mas o que eu posso fazer? Bom, muitas coisas. Inclusive, a gente consegue instalar aplicativos. É uma excelente ferramenta para aprender Linux, é uma excelente ferramenta para fazer acesso SSH, manipular servidores em nuvem, trabalhar com desenvolvimento, com Python, trabalhar com compiladores como C, trabalhar com máquina virtual Java, ele suporta realmente bastante funcionalidades. Por exemplo, o Python já vem instalado. Na versão 3. Okay. Eu rodei um apt update, eu posso instalar programas normalmente, como por exemplo o Lynx, um programa de linha de comando. Está prometido para o Windows Subsystem for Linux na versão 2 suportar aplicativos com servidor X. E se eu instalar um servidor X independente, eu conseguiria rodar aplicações gráficas sem problemas. Algumas opções de distribuições na Windows Store apresentam isso. Depois de alguns segundos, Lynx instalado e eu posso testá-lo. Ele é um browser via texto, como se fazia antes de existirem as interfaces gráficas. Está aqui o nosso nano curso de Linux. Eu posso abrir múltiplas páginas ou múltiplas abas, né, ou janelas do Linux e posso arranjá-los normalmente uma ao lado da outra ou abrir múltiplas abas no terminal. Então, ele é bastante prático para lidar com acesso a vários servidores, máquinas na nuvem ou para testar vários comandos simultâneos. É uma excelente ferramenta para todo desenvolvedor, para todos aqueles que lidam com servidores em nuvem, máquinas virtuais, todos os estudantes de computação que precisam conhecer melhor e utilizar os sistemas Linux. Espero que tenham gostado. E agora vamos falar um pouco sobre a versão 2 do Windows Subsystem for Linux. A versão 2 ela não substitui simplesmente a versão 1. As duas versões podem ser executadas na mesma máquina sem problema. Na versão 2, o Windows Subsystem for Linux é executado em uma máquina virtual do Hyper-V para Windows, executando de forma transparente, automática para o usuário final, essa VM com o kernel Linux. Então, elimina essas desvantagens de eu não ter um sistema Linux real. Porém, há alguns conflitos entre usar o Hyper-V e usar outros hipervisores na mesma máquina, como o VirtualBox ou como o VMware. Se você não tem a necessidade de usar outro hipervisor, provavelmente é a melhor opção para você, inclusive para trabalhar com Docker para Windows. Agora, se como eu, você precisa usar um outro hipervisor, no meu caso para aulas eu preciso do VirtualBox multiplataforma por alguns recursos que eu não tenho no Hyper-V Desktop, então já não é uma boa opção. Mas como eles podem coexistir, nós podemos inclusive verificar qual a versão do Windows Subsystem for Linux instalado, o comando WSL,
que segue a sintaxe. Note que eu abri o terminal do Windows, o PowerShell, ou o prompt do Windows nesse caso. Eu consigo ver todas as opções, inclusive consigo verificar essas questões de versão. Há vários comandos aqui que lidam com a versão do Windows Subsystem for Linux. E eu consigo listar o que está instalado, inclusive a versão com a opção Verbose. Então, se eu usar WSL, --list, --all, --verbose, eu vejo o que eu tenho instalado, em qual versão, e posso, inclusive, se for o caso, trocar a versão. Ok? Agora sim, terminamos o que precisamos ver sobre o Windows Subsystem for Linux.